Fala galera do meu canal, bem-vindos a mais um vídeo, mano. Tô com esse moletom aqui que tá frio pra caralho aqui. Bom, eu espero esquentar a casa mais um pouco, mas vamos falar sobre Hajime no Ippo, tá? Vamos falar sobre esse mangá aqui no canal, tá? Eu trouxe essa pautazinha e essa escolha de pauta pra vocês lá no meu Discord, tá bom? Vou até mostrar aqui pra vocês o meu Discord. Tá? Eu tava entre duas opções, né? Eu tava entre exibir os resultados, entre Vagabond e aqui entre Hajime no Ippo. E como eu já li mais Hajime no Ippo do que Vagabond, eu resolvi fazer um vídeo de Hajime no Ippo, tá? Eu tenho as 4 primeiras edições lançadas pela MPGE, MPEG, né? MP, eu falei G, mas é MPEG, tá bom? Que tem aí um total de 5 volumes, tá? Eles não estão completos ainda, porque o quinto volume está sendo feito, ainda não foi entregue. Vai ser entregue agora, a gente está no dia 11, no dia dessa gravação. Deve ser entregue ali para o final de agosto, tá? Ela tem por volta, nos seus mangás, volta de 300 páginas, né? Que é quase um mangá e meio, né? Não chega a ser dois, tá bom? Dois em um. Tá? Ela chega próximo, tá? Tem alguns mangás aqui, como Jojo, que ele é basicamente um e meio, né? Que ele faz esse tipo de brincadeira, tá bom? Esse mangá aqui é do Joji Morikawa, tá? Que ele é muito fã de boxe, tá? Aqui sobre o autor, né? O mangá tem mais de 140 volumes lançados e 100 milhões de cópias. Ele foi feito por ele em 91. 91? É. Não, 91 ele ganhou um prêmio, né? Por esse mangá. E ele foi homenageado em 2019, né? Pelo impacto duradouro da sua obra, né? Cara, esse daqui é um dos mangás mais icônicos de boxe, tá? Tem o Agita no Joy também, que é um dos precursores, assim. Eu nunca li esse mangá, já ouvi falar sobre isso dele, mas eu lembro vagamente desse desenho aqui, em algum momento da minha infância, mas eu não tinha parado para ver e não lembrava também, mas eu lembro que ele existia. Eu lembro desse personagem, eu lembro dessa imagem aqui dele aqui, então falei, caraca, eu vou pegar. E tá muito barato na Amazon, vou fazer até um link de afiliado também, colocar para vocês me ajudarem. E aí comecei a ler, tá? Os capítulos são divididos em rounds, tá? Bem temática de boxe. A história vai acompanhar o Ippo, né, que é o protagonista da história, e vai mostrar a jornada dele para se tornar um lutador de boxe. E vai começando ali pela vida dele escolar, né? Eu vou botar imagens aí para vocês verem que pode dar ruim. E aí ele sofre bullying dos alunos da escola, né? Porque ele tem um fedor de peixe, porque a mãe trabalha com peixaria. E aí ele é ajudado por um lutador de boxe que vê ele sofrendo bullying e ele desmaia, né? Conforme é atacado, né? E aí, quando ele desmaia, o lugar que ele é acordado para poder tratar os ferimentos dele é numa, numa escola, né? Vamos dizer assim, uma academia de boxe. E aqui ele, ele é confrontado pelo cara que ajudou ele, que é um lutador de boxe também. Cara, eu tô com o nome dele na minha cabeça, eu só me esqueci o nome dele. Que faz um tempinho que eu li e eu tô lendo muita coisa para poder consumir. E aí você acaba esquecendo. Mas eu acho que deve ter aqui no final uma coisa sobre. Se não me engano. Não, não tem. Geralmente tem glossário esses mangás, né? Mas esse aqui não tem. Falando sobre os nomes. Então, enfim. Deixa eu botar aqui. Rapidinho. Vou pegar o nome aqui dele para vocês. Estou tentando lembrar. Eu tenho vaga memória de ser Takahara, alguma coisa assim e tudo mais.
Ele mostra um pouco de aptidão, da coragem pro moleque começar a lutar também. E aí ele dá um golpe aqui. Ele mostra como é feito o golpe. Mas eu quero falar o nome dos personagens, eu não tô lembrando. Fala sobre o exemplo do Mike Tyson também, né? Pega um DVD para dar para ele poder aprender boxe. Tá? Então, nessas atividades que ele vai fazendo com a mãe, ajudando a mãe na área de pesca, né? Para poder levar carga de um lugar para o outro, ele corre para casa para poder ver DVDs do Mike Tyson também, para poder aprender como se defender, como lutar. E isso acaba gerando um efeito. Cara, já tá ficando quente aqui. Opa. E acaba gerando um efeito completamente diferente nele. Nossa, fiquei com mais liberdade agora. Diferente nele, que em vez de ele usar para poder fazer bullying ou qualquer coisa para atacar alguém, isso acaba inspirando ele no esporte. Takamura, eu falei Takarura, eu ia falar errado. E ele acaba pesquisando, vendo que ele é um lutador muito bom também. Só que ele é de uma categoria acima, né? Que é a categoria dos pesados. Enfim. E aí ele pede ajuda e aí começa a brincadeira que esse anime, que esse mangá aqui faz muito bem. Ele começa a mostrar técnicas de boxe, técnicas de reflexo, algumas dos motes do mangá, mostrar o dia a dia de um boxeador, né? Como ele faz para poder fazer treinamento, condicionamento físico, resistência e também técnica. E também agilidade, movimentação. Aqui na primeira parte, quando ele resgata o Ippo, né? Quando ele resgata o Ippo aqui, e ele vai pra academia, ele bota uma foto dos caras que fazem bullying com ele e fala para ele fazer o teste aqui, né? Bem no coisa de. Esqueci o nome disso. Ai, ai, ai. Ele dá um soco no saco de areia, né? E aí ele fala, olha, dá um soco aí e tal, pá. E aí ele ensina, ele dá um soco patético, porque ele não sabe nada, né? Ele é um garoto que sofre bullying, né? Cadê? Tá aqui o soco dele ridículo. Os caras ficam rindo dele. E aí o Takamura fica puto, ele fala, ó, cara, você tem que fazer assim, ó. Você tem que fazer dessa forma. Ele ensina como deve ser feito. E mostra para ele como que se faz, né? Mostrando toda a técnica aqui, ó. Na mesma hora você gira o ombro para dentro. Você jogar o ombro para dentro para dar o golpe. Então, todas as técnicas correlacionadas a boxe e a evolução do que ele vai aplicando nisso tá aqui dentro desse mangá. Tá? Primeiro, ele aprende como dar um soco, né? Que é o mínimo no saco de areia. E aí você vê a diferença dele aplicando a técnica, entendendo como funciona aqui para poder gerar o soco. Toda a jornada dele entendendo e aprendendo a movimentação e aplicando isso para o seu box. Cara, essa página aqui é muito boa. Que você vê ele tendo um aprendizado e ele fazendo a execução. Tanto isso que gera um impacto nas pessoas também. As pessoas ficam impressionadas com uma técnica dele. Sangrando aqui e tudo mais. E o golpe aplicado. Enfim. E aí tem muitas coisas que eles fazem, usam nomenclaturas de bots também, que o autor ele é muito fã de bots. Então eles usam muita nomenclatura aqui no mangá da JPEG. Eu ia falar JBC. Daí me pega aqui, é muito bom. Porque ele fala assim, ó, isso acontece com muitos hardpunkers. Aí vem a nota falando que é o boxeador cuja característica é um soco extremamente poderoso e seu poder de nocaute, ou seja, o quão bom é o soco dele para poder realizar o nocaute. Então eles usam várias nomenclaturas que os lutadores de boxe e a modalidade utiliza, né? Tipo futebol, a gente tem muita gíria também, caneta, carretilha, sol, para dizer sobre algum tipo de drible. Aqui é a mesma coisa, é técnica, entendeu? Tem técnica também, futebol também, por exemplo, 1-2. 1-2 é uma técnica que você utiliza com um companheiro, né? Uma técnica de passar pelo adversário. Aqui também ele brinca muito disso. Depois ele vai e ensina outras práticas correlacionadas aqui. Ó. Ele joga folhas para cima para você poder pegar com os punhos, né? E segurar, né? Manter e fechar a mão, né?
fazer esse movimento aqui com velocidade enquanto você puxa. Cara, muito interessante também. E conforme ele vai fazendo o treinamento dele, ele vai evoluindo, 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 até ser aceito pela academia, e ele vai evoluindo, 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 e aí vai sendo feito a brincadeira aqui da, da luta dele, postura de combate, como ele se defende, né? A primeira luta dele mais se defende do que outra coisa, treina bastante a resistência dele para receber os golpes, a distância do inimigo, o quanto o inimigo tem do braço dele e a distância que ele tem do braço dele para chegar, ou seja, quanto que o meu braço, o meu punho chega na frente do que o punho do inimigo chega na minha, né? O meu punho chega aqui, né? Até aqui. E o braço do inimigo, ele chega mais ou menos até aqui. Então, se eu tiver numa mesma distância ou próxima do meu soco, o soco dele já vai estar a muito mais distância do meu. Então, ele fala aqui também, fala como você consegue counterar isso, né? Essa diferença, mostra a movimentação dos pés, como que você utiliza isso a seu favor, né? Não é somente você dar golpe e andar para frente, andar para trás, não. O gingado é importante também. Eu não sou especialista em boxe, sou lutador de boxe, muito pelo contrário, mas você não vai aprender boxe por aqui, mas você entende que isso aqui está falando de coisas reais, palpáveis e aplicadas dentro da dinâmica do mangá e é utilizada pelo personagem, né? Então, estratégias também são muito bem feitas aqui. Eles analisam os inimigos, né? Analisam as suas lutas e veem formas de conseguir, através dessas análises, né? E as suas qualidades são boas dentro daquela luta, aplicar elas dentro da luta contra o inimigo. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Então, tem muito essa dinâmica de você não saber para onde você vai seguir o caminho daqui. Tipo assim, você não. Ah, ele vai aprender isso, então você sabe que alguma hora ele vai fazer isso. Mas você não sabe se vai dar certo ou não, se ele vai utilizar algo que ele aprendeu anteriormente, ou que ele aprendeu naquele momento da luta. Então, ele dá muita variável do que uma luta de boxe é. É uma coisa muito mecânica. Às vezes é feeling, às vezes você sentir o momento e você entender que aquilo pode dar certo, do que anteriormente não faria sentido. Pela dinâmica da luta. Então você sente isso aqui. Tá? A coreografia das lutas, né, são muito bem feitas, o desenho é muito foda, né, das pancadas e tudo mais. Né? Não fica muito aquela coisa meio Dragon Ball de você ter aqueles braços vultos, você vê um desenho, uma, uma amostra de golpes muito bem feitos. O quesito luta ele é muito bom. Tem a fase de. Tem a fase de aprendizado no Sparking também. Tem a dinâmica do lutador dele com o rival dele também. É muito, muito interessante. A dinâmica do treinador também, dele, né? O treinador dele não querer muito saber de luta, né? Ele já tá cansado de estar treinando competidores que não vão chegar longe, né? Então, é muito legal. Às vezes ele não tem a resposta, e nem o treinador tem a resposta do que pode ser feito para determinada luta. Então, às vezes acontece uma situação do dia a dia que ele pega uma situação que acaba ocorrendo, ele tem uma observação, ele aplica isso na luta, é muito bom. Então, até alguns diálogos que são fora e não tem a ver com competição são legais também. A dinâmica dele de relacionamento entre as pessoas melhora através do esporte, né? As pessoas que fazem bullying com ele começam a torcer por ele, ele consegue conversar com uma garota, que ele é uma pessoa muito tímida, então através do esporte ele consegue se soltar mais. E o que deu um mote de direção para ele é o boxe. Né? Tanto que tem uma parte lá no volume 4, né, que ele vai para essa dinâmica de ter um direcionamento da sua escola com relação ao seu futuro, e ele não, eu quero boxe, eu quero isso.
Não, mas o boxe não é muito bom aqui no Japão. Não, eu não tô nem aí, eu quero fazer isso na minha vida. Então, você vê um direcionamento de personagem para onde ele vai, você vê um direcionamento, uma melhora em quesito de social também, determinação e vontade. Cara, isso aqui é muito foda. É um dos bons mangás feitos. Se eu fosse você, eu comprava ele, tá bom? Deixa eu. Se você gosta de boxe, né? Eu compraria ele, tá bom? Deixa eu sentar aqui. Aqui. Deixa eu botar aqui um. Deixa eu ver aqui uma situação pra vocês aqui. Pra vocês entenderem. Ah, essa é a minha Alexa, gente. Assim. A diminuída. Galera, primeiro volume R$ 34. O segundo 37. O terceiro 38. E o quarto 33. O 5. Ué? Não, não, calma. Eu procurei no lugar errado. Eu procurei no lugar errado. Assim, os preços estão normais, tá? Eu falei aqui agora. Ah, tá. É isso aí. Esses valores mesmo, né? O volume 5 ainda tá esperando, né? Eles tiraram a Impact tirou até do catálogo, porque eles estão esperando a aprovação da capa para poder lançar, né? Isso é normal em qualquer, qualquer coisa, né? Tem esse tipo de coisa também. Aqui tá pro dia 25. Ah, é, sim. Como tá em capa em produção, vai demorar um pouco para poder enviar. Então, deve ser fazendo só a capa do mangá para poder enviar. Isso aqui não é muito difícil de fazer. Tá? O mangá já deve estar pronto, só tá esperando a capa para ser feita do volume 5. Mas agora, os outros volumes, galera, aqui são bem baratos, tá? R$ 34, cara, é o preço bom. Se você pegar o kit, sai a R$ 132. Eu não acho tão caro. Não acho tão caro. Tem mangás aí como One Piece, que é um mangá não, não com tantas páginas, que é esse valor. Aqui você vai ter o mangá completo, que, se não me engano, ele vem com um marcador de página no cardzinho dele também. Eu também recebi. Eu comprei pelo mesmo lugar. Tá? Você pode curtir também e gostar. Eu vou fazer mais uma enquete lá no meu Discord, tá bom? Vou deixar o Discord na descrição para você estar votando, tá? Eu tenho esses mangás aqui, tô colecionando outros também, né? Que eu curta. Eu tenho tudo de Jojo, que lançou no Brasil. Eu tenho 7 volumes de Blue Lock. City Hunter eu não ri é foda. Não li ainda, tá? Eu tenho todos esses volumes de One Piece, do 1 até o. Posso falar com toda humildade? Do 1 até o 33 eu tenho completo. O 28 eu vou pegar hoje. Já tenho ali aquela parte quase completa ali de. Quase completa? Porque faltam 108 aqui. Quase completa de Egghead e tô pegando tudo de. Caraca! Elbaf. Tenho quase todos os Berserk, falta só o 26 ao 30, né? 26 ao 30, é isso aí. 26 ao 30. Eu tenho 3 Vagabond, alguns de Landank, alguns Demon Slayer, mas eu não compro tanto. E eu tenho um box de Dragon Ball aqui, que vou pegar o outro, o próximo. E City Hunter também, tá? Então tem alguns mangás aí que eu tenho que eu quero a opinião de vocês para eu fazer um vídeo aqui no canal. Não sei se vocês gostaram desse formato desse vídeo, quer que eu mude, quer que eu faça outro tipo de elaboração e tudo mais. Coloque aqui nos comentários, quero a opinião de vocês. Vocês querem que eu fale sobre os outros volumes, né? Porque basicamente o mote do primeiro volume você vai entender como que é o restante. Que vai ter outras lutas também. Que aqui, por exemplo, no primeiro volume, ele tem um treinamento, né? Mas depois do treinamento dele aqui, né? Da fase de aprendizado, ele estar dentro de um campeonato, ele tem a parte de ter a luta do Takamura, né? Dele contra um campeão. Então você tem um pouco de luta também.
parte dele lutar e fazer a inscrição dele para poder chegar e ser aprovado como lutador. Conseguiu seu cartão para ser lutador. Uma página excelente que ele dá um soco do cara, voa, o dente do cara voa e bate na parede, sabe? Muito da hora. Tu vê determinação aqui, né? Com um cara muito foda, muito forte, né? Dentro do mangá. E aí ele falando, não, não, eu vou conseguir sim, eu vou continuar no peso pena. O peso que é para pessoas muito com pouco peso, né? Autoexplicativo. Então essa dinâmica aqui do sparring, dele aprender e aplicar, vai se aplicar nos outros mangás também, só vai evoluindo, só vai escalando, porque ele vai entrar dentro do campeonato. Aqui é o iníciozinho dele, aprendendo o básico, para poder chegar e se inscrever como lutador profissional, para poder fazer as lutas, né? Aqui é a inscrição dele para ele lutar e conseguir uma vaga no torneio, para poder ser um atleta profissional, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, se inscreva, tamo junto.